Graça e paz. João capítulo 3, versos 16 a 18, para encerrarmos a nossa pequena série sobre o amor de Deus. Diz assim o texto bíblico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nos vídeos anteriores, meus amados, falando sobre o amor de Deus, com base nesse texto, nós já vimos duas coisas. Primeiro, nós vimos que o amor de Deus fez, com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. E segundo, vimos que o amor de Deus não anula a sua justiça. Apesar de o amor de Deus fazer com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo, esse amor grande assim não anula a sua justiça. E hoje nós veremos que o amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia e perdão. E assim nós estaremos encerrando esta série de 3 reflexões, 3 vídeos. Os irmãos notem que João diz aí no texto claramente que aquele que crê tem a vida eterna. E eu creio que todos nós sabemos que ter a vida eterna implica em ter sido justificado por Cristo. Na justificação, a justiça que não é nossa, é de Cristo, a justiça de Cristo, é atribuída a nós, é atribuída ao pecador que se rendeu a Ele. A justiça de Cristo é atribuída ao pecador que se lançou aos pés de Jesus, arrependido, com fé, clamando por misericórdia e perdão. Em Romanos 4, 25, nós lemos acerca de Jesus que ele, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Em Atos 13, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo, discursando na sinagoga, lá em Antioquia da Psídia, ele diz assim, com veemência acerca de Jesus: seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Em alguns trechos de Romanos 8, nós lemos assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Cristo morreu por nós e agora intercede por nós. E se cremos nele, se estamos nele, ninguém pode ser contra nós no sentido de ter poder para nos separar de seu amor. Em Cristo, nós somos justificados de nossos pecados. A justificação, meus amados, é um ato de Deus que trata da sua relação com o homem. Antes de o pecado entrar no mundo, havia uma íntima comunhão entre Deus e nós, entre Deus e o homem. Mas, pelo pecado da desobediência, então essa relação foi quebrada. E o homem teve que fugir da presença de Deus. A justificação é a restauração do homem àquela posição original de comunhão. E pode ser definida como uma mudança de estado de culpa e consequente condenação para o estado de absolvição e aceitação. Eu emprego aqui o vocábulo absolvição, mas na realidade a justificação é muito mais do que simples absolvição. Porque quando alguém é absolvido em um tribunal,
Isso significa que foi provado que ele não cometeu o crime. E, portanto, o juiz o declara livre de qualquer culpa e pena. Ele não pode ser acusado e julgado novamente pelo mesmo crime sem a apresentação de novas evidências que provem a sua culpa. Contudo, não há dúvida da nossa culpa diante de Deus, da culpa do homem diante de Deus. A Bíblia declara enfaticamente que nós somos pecadores e, portanto, culpados diante de Deus. Diante do tribunal de justiça divino, nós estamos condenados. Mas Jesus Cristo, que foi achado sem culpa, tomou o nosso lugar e pagou a pena que era nossa, satisfazendo assim as exigências da lei. Então, o culpado é julgado em Cristo e absolvido na base de que a sua pena, ou a pena pelo seu pecado, foi paga, não por ele, mas por Cristo. Então, por estar em Cristo, ele não pode ser mais achado com culpa. E é por isso que Deus, através do apóstolo Paulo, declara em Romanos 8, verso 1, que não resta mais nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus se torna, então, novamente favorável a nós. Efésios 1, versos 6 e 7 nos diz que, segundo a riqueza da graça de Deus, que ele tornou abundante para nós, fomos remidos dos nossos pecados, redimidos pelo sangue de Jesus. E em Jesus nos tornamos novamente agradáveis a Deus. Então, meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso, não é? Deus perdoa os nossos pecados. Deus elimina a nossa culpa diante dele. E isso ele faz imputando a nós a justiça que é de Cristo. Lá no Antigo Testamento nós temos a história da libertação de Israel no Egito, ou do Egito, né? 10 pragas terríveis se abateram sobre o Egito antes de Faraó deixar ir o povo de Israel. De todas estas pragas, o povo de Deus, Israel, foi livre de todas elas. A última das 10 pragas, a da morte dos primogênitos, é especialmente terrível. E a maneira que Deus se utilizou para livrar o seu povo fala profundamente ao nosso coração. O anjo da morte passaria naquela noite derradeira do povo de Israel lá no Egito, e cada família israelita deveria espargir nos umbrais e nas vergas das portas de suas casas o sangue do cordeiro que deveria ser imolado naquela ocasião. E em o anjo passando e vendo o sangue, entenderia que aquela casa deveria ser poupada. De forma ilustrativa, meus irmãos, essa história fala profundamente ao nosso coração, porque nos faz lembrar que nós, isto é, aqueles que um dia se renderam a Cristo pela fé, que se lançaram aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia, clamando por perdão, nós fomos marcados. Nós, aqueles que assim fizeram, fomos marcados por Deus com o sangue de Jesus vertido na cruz. E estamos, por esta causa, justificados e salvos. É o amor de Deus que faz isso. Então o amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia e perdão. Então, concluindo João 3, 16 a 18, o que vimos? Vimos que o amor de Deus fez com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. Porém, o amor de Deus não anula a sua justiça. E, finalmente, hoje, o amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia e perdão. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.